Hoje é o quarto domingo do mês, como a igreja sabe, todo quarto domingo do mês nós expomos o livro de Romanos pela manhã e pela noite. E na exposição sequenciada nós terminamos no mês passado Romanos capítulo 5, e agora durante todo o domingo nós caminharemos por Romanos capítulo 6. Hoje pela manhã, se Deus quiser, nós iremos do versículo 1 ao versículo 11, na exposição desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo novamente a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, nós não estamos, Senhor, diante de um escrito meramente humano. Sim, o Senhor usou homens santos, mas essa, Senhor, o teu povo crê, é a tua palavra. É a palavra, Senhor, pela qual o Senhor criou o mundo. É a palavra pela qual o Senhor sustenta o mundo. E a palavra pela qual o Senhor nos redimiu, teu Filho encarnado. Sim, Senhor, pela tua palavra nós somos gerados, Senhor, como o apóstolo Pedro nos diz. E pela tua palavra, Senhor, nós somos alimentados, porque nem só de pão viverá o homem, mas de tua palavra que procede da tua boca, Senhor. E é por isso que nós, nesse santo dia do Senhor, estamos aqui reunidos, desligando-nos de todos os nossos afazeres ordinários, para nos dedicarmos e ouvirmos ao Senhor, sermos alimentados pelo Senhor e supridos todas as nossas necessidades, os nossos pecados expostos pela tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, o teu povo, e nos ajuda. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos capacite, ilumine nosso entendimento, nos faça amar a tua palavra, viver a tua palavra e crer na tua palavra, Senhor. Que nosso coração arrogante e soberbo, Senhor, que de maneira altiva desconsidera a tua palavra, conforme Tiago nos alertou no domingo passado, seja agora quebrado pelo teu Espírito Santo, Senhor. E nós amemos ela, creamos nela e a vivamos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que mais nos choca, nós os que ficamos vivos, quando alguém próximo a nós morre, é que nós não mais conseguiremos nos relacionar com aquela pessoa. Quando a pessoa morre, e esse é o peso da morte dos que ficam, é a saudade, é saber que eu nunca mais vou conseguir dirigir a palavra a ele e ele não mais dirigirá a palavra a mim enquanto eu estiver vivo também. Isso angustia o nosso coração. E muitas pessoas ficam até com muitas dores porque alguém próximo morreu e não pôde falar as últimas palavras. Ou nós não conseguimos mais abraçar aquela pessoa que nós muito amamos. Porque essa é a natureza da morte. A morte separa aquele que morreu dos vivos. E os vivos não se relacionam mais com aquele que morreu. Exatamente essa é a nossa angústia em torno da morte. E é exatamente em torno dessa natureza da morte que o apóstolo Paulo vai nos mostrar agora, irmãos, a relação que há o crente, o pecado, a morte, a ressurreição e a santificação. Paulo, irmãos, lembremos que ele está escrevendo para uma igreja que se reunia em Roma, a capital do Império Romano naquela época. Aquela igreja, nós não sabemos como ao certo ela surgiu, provavelmente fruto de crentes que
receberam um Espírito em Pentecostes e voltaram para lá e formaram a igreja, aquela igreja se reunia. E Paulo então escreve essa epístola para se apresentar a eles como apóstolo ao gentio, e uma das finalidades é ter um ponto de apoio para que ele fosse evangelizar na Espanha. Roma ficava no meio do caminho entre Antioquia ou Jerusalém, onde Paulo normalmente se situava, e a Espanha. Então Paulo escreve para esses crentes reunidos em Roma para expor o seu evangelho, aquilo que ele prega, o que é o evangelho de Cristo, e através disso também, percebemos na carta, resolveram uma visão equivocada que estava na igreja do primeiro século entre a relação de judeus e gentios. Então nós vimos, irmãos, volte comigo para o capítulo 1, só para nós entendermos como chegamos até aqui, pois esse ponto aqui é uma virada da epístola. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo nos mostrou que todos os gentios, isto é, os não-judeus, são pecadores e são dignos, merecem a ira e a justiça de Deus. E aí Paulo continua no capítulo 2 mostrando que não é apenas os gentios imorais, mas também os gentios moralistas e os judeus moralistas. Ou seja, não é só o imoral que merece a punição do Senhor, mas os moralistas também merecem a punição do Senhor. E ainda, o capítulo 2, no final dele, Paulo é muito claro quando diz que, inclusive os judeus, sim, até os judeus que foram meio de portar, de preservar a revelação do Senhor, também merecem o juízo. E então no capítulo 3 ele conclui com aquele versículo que nós conhecemos: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos, não há um só que escape, de gentios a judeus, de imorais a moralistas, todos são pecadores diante do Senhor. E então, irmãos, diante dessa triste realidade, ainda no capítulo 3, Paulo nos anuncia a solução de Deus para restaurar a honra da sua glória que foi corrompida pelo pecado, a saber, a imputação da justiça de outro, e essa justiça é imputada pela fé. Então no final do capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo nos fala sobre a gloriosa verdade da justificação pela fé somente. E então no capítulo 5, irmãos, Paulo tem um cuidado de responder duas possíveis questões que surgem no tocante à justificação. A primeira é: por que, Paulo? Que doutrina maravilhosa é essa justificação pela fé? Mas em que isso afeta a minha vida? Então, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo nos mostra as consequências da justificação pela fé no passado, no presente e no futuro. E no capítulo 5, do 12 em diante, irmãos, e aqui é um ponto muito importante para entendermos o que vai falar no 6, Paulo responde outra possível dúvida: como é que a morte de um homem me fornece justiça? Como é que a morte de um homem que viveu num contexto, num local que eu não vivi, pode ser suficiente para justificar a muitos outros homens? Então Paulo vai fundamentar essa doutrina, a explicação dessa resposta, na doutrina da união do crente com Cristo. Ou seja, assim como Adão era o representante pactual da humanidade e nele todos caíram, assim Deus estabeleceu um novo representante pactual, e unido a ele, muitos são levantados. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo conclui o seu raciocínio, mostrando, veja por favor, versículo 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, irmãos, Paulo encerra o seu raciocínio mostrando: sim, a ofensa de Adão foi terrível, foi extremamente pecaminosa, mas a graça e a justiça de Cristo é muito maior que a ofensa de Adão. E aqui, irmãos, nós chegamos num outro ponto de transição da carta, porque alguém poderia distorcer o que o apóstolo Paulo falou com um silogismo demoníaco, e o silogismo é esse aqui: se onde abundou o pecado, maior foi a graça, então, quanto mais eu pecar, maior será a graça. Com isso, mais a graça de Deus será exaltada. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser exaltada. Logo, que coisa boa! O Evangelho nos dá subsídio para vivermos uma vida pecaminosa. E o apóstolo Paulo é categórico quando ele responde: de maneira nenhuma. Muitos judeus, irmãos, acusavam a doutrina da graça do Evangelho
de um motivo, uma causa para licenciosidade. Paulo vai mostrar que exatamente a graça de Deus, a obra de Cristo, não dá fundamento para a licenciosidade. Muito pelo contrário, ela conduz exatamente à santificação, à santidade. Então perceba o movimento de Cristo, irmãos. Paulo vem caminhando da justificação pela fé somente, Romanos 3-5, e passa para a santificação pela fé, que começa aqui no capítulo 6 e vai até o capítulo 8. Ou seja, ele vai da justiça imputada ao crente para a justiça praticada pelo crente. Da justiça imputada pelo crente para a justiça praticada. Muitos querem causar uma ruptura entre isso aqui. Não, o crente não precisa praticar obra de justiça. Não! Paulo está dizendo, a justiça foi imputada e isso nos declara justos diante de Deus. Mas a obra do Evangelho continua, da justiça imputada para a justiça praticada. Paulo, irmãos, prossegue para provar a íntima conexão entre justificação do crente e a santificação do crente, de maneira inseparável. E essa conexão, irmãos, se torna cada vez mais evidente quando nós percebemos que não há uma ruptura abrupta entre o capítulo 5 e o capítulo 6, mas uma transição suave, mostrando que, assim como nós somos justificados pela união com Cristo, Paulo vai falar agora no capítulo 6, nós também somos santificados pela nossa união com Cristo. É uma transição suave, saindo da justificação para a santificação. É interessante, irmãos, que se vocês puderem depois, quando forem ler Cristo devocionalmente, ver que a palavra principal que vai do capítulo 1 ao capítulo 5 é fé. Fé é a palavra principal que aparece do capítulo 1 ao capítulo 5. Do capítulo 6 até o 8 em diante, a palavra principal que aparece é obediência. Obediência. Por quê? Vá comigo, por favor, para Romanos, capítulo 1, versículo 5. Paulo diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Para a obediência por fé. Paulo estabelece desde o início o fundamento: o justo viverá pela fé, e tendo recebido a fé, ele vive de maneira justa. Essa é a estrutura, a obediência por fé, que é praticada pela fé. O que veremos então, irmãos, aqui é que tanto a justificação quanto a santificação estão alicerçadas em Cristo e em sua obra. E aqui, irmãos, nós entendemos o porquê que Paulo ele grita, se nós pudéssemos dizer dessa forma. Ele é tão duro com os Gálatas. Paulo fala: vocês iniciaram a caminhada de vocês pela fé e agora vocês querem caminhar a santificação pela carne, pela lei, confiando no próprio braço forte de vocês, confiando na lei em si mesma. Se vocês fizerem isso, vocês estão desprezando a Cristo. Paulo está mostrando isso aqui, porque o fundamento da união do crente com Cristo, o fundamento da santificação é a união do crente com Cristo. Então aqui, irmãos, ele vai argumentar em favor disso, mostrando aquilo que nós vimos no capítulo 5, da representatividade de Cristo na nossa salvação. Do versículo 1 ao versículo 11, como nós vimos, Paulo vai trazer a imagem da morte e a vida. Não vivo mais para o pecado, porque estou morto para o pecado e vivo para Deus. E do versículo 12 ao 23, que nós vamos ver hoje à noite, ele vai usar a imagem de escravo e de livre, de uma escravidão e de um senhor. Não sirvo ao pecado como escravo, porque sou escravo da justiça de Deus. E irmãos, o meu desejo é que os irmãos entendam muito claramente o ponto principal desse texto. É que a santificação do crente é uma consequência necessária da justificação, porque nós estamos unidos a Cristo. Porque nós estamos unidos a Cristo. Os irmãos sabem que eu gosto de estruturar o texto, né? Versículo tal, tal coisa. Entretanto, esse texto não nos possibilita isso, porque Paulo, ele vai e volta reforçando dois argumentos. Ele não tem uma distinção muito clara no texto de cada argumento. Ele vai e volta reforçando o mesmo argumento, a saber, duas realidades espirituais. Para além do argumento intelectual ou teológico, é uma realidade espiritual, a saber, primeira, mortos para o pecado porque morremos com Cristo e por isso morremos para o pecado. A segunda realidade, ressuscitados para Deus
porque ressuscitamos com Cristo e por isso devemos viver para Deus. São essas duas realidades, os dois argumentos que Paulo traz aqui. Nós estamos mortos para o pecado e nós estamos vivos para Deus. Então, irmãos, nós vamos caminhar dessa forma. Nós veremos primeiro os mortos para o pecado, argumento de Paulo no texto, e depois os vivos para Deus, o que é que Paulo fala aqui no texto. Veja, por favor, irmãos, versículo 1 e versículo 2, do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Irmãos, Paulo aqui responde aquilo que nós acabamos de pontuar. Ele se lança na resposta de uma adulteração da doutrina da graça. Que diremos, pois? Ele diz: lançaremos no pecado? E ele responde de maneira categórica: de modo nenhum. A expressãozinha grega aqui, irmãos, é aquela que eu já falei para os irmãos outras vezes, né? Que é para ser enfática, como que gritasse: não! De forma alguma, você está louco! Você não pode concluir isso da doutrina da graça. Não é por esse caminho que você deve seguir. Paulo quer ser enfático no raciocínio, dizendo: não é isso. E ele responde ao raciocínio, esse raciocínio ímpio, já apresentando o seu primeiro argumento, em forma de pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para eles morremos? E esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Como é que nós vamos continuar vivendo para o pecado, nós, que para ele já morremos? A resposta do apóstolo Paulo, irmãos, aos seus críticos, é que o Deus da graça não somente perdoa os pecados, mas esse mesmo Deus da graça também nos liberta do pecado. Pois a graça, além de justificar, santifica. E aqui, irmãos, seria uma profunda, terrível e ímpia adulteração da doutrina da graça e da obra de Deus dizer que aquilo que foi providenciado para ser o remédio, na verdade causa morte. Na verdade causa morte. É um traje ao Senhor, o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então, irmãos, uma coisa que nós devemos perguntar aqui é: o que significa viver para o pecado? Ou viver no pecado? E perceba que essa expressãozinha que Paulo usa aqui, no versículo 1, permaneceremos no pecado, ou viveremos para o pecado, ou viveremos no pecado, são expressões correlatas, elas significam a mesma coisa. Viver para o pecado, irmãos, é ter uma vida entregue ao pecado, é ter o pecado como marca constante na vida, ao invés de acidente, é pecar com consciência tranquila. Viver para o pecado é amar mais o pecado do que Cristo e a santidade. Viver no pecado é habitar na tenda do pecado. É isso que é viver para o pecado, irmãos. No Antigo Testamento há uma grande distinção e diferenciação entre pecar e viver pecando. E aqui é importante, irmãos, porque o pecar é uma triste realidade ainda presente na vida de todo crente verdadeiro. O pecar, mas ela possui um caráter acidental e pontual. Mas o viver pecando, viver no pecado, é um estado contínuo. 1 João capítulo 3, do 7 ao 10, o apóstolo João é claro: todo aquele que vive pecando não pertence a Deus. E aí nós podemos nos angustiar: mas eu peco. Mas não está falando de pecar simplesmente, essa luta que nós ainda temos no nosso coração, mas é de viver no pecado. Quando o indivíduo ele ama aquilo, ele despreza a santidade, ele não quer nem saber o que agrada ao Senhor, porque na cabeça dele, a maneira como ele vive é suficientemente boa. Ele tem prazer no pecado, a sua consciência fica tranquila com o pecado, ele habita na tenda do pecado. Isso que é viver no pecado, irmãos. O crente, ele pode pecar, porque ele ainda tem um pecado no seu coração, e é o que nós vamos ver em Romanos capítulo 7. Mas há uma grande distinção entre pecar, tropeçar, cair, e ele que levanta de novo, lá na frente tropeça de novo, mas são situações acidentais, tem um caráter acidental. Mas o ímpio, que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, ele vive no pecado. É a marca dele. O nome dele é impiedade, o sobrenome é pecado, porque é isso que define a vida fora de Cristo.
A partir então, irmãos, da nova realidade que o crente no Senhor tem, que é a união com Ele, o pecado não é a essência da vida, mas acidental. O pecado não é amado e acariciado, mas é desprezado e odiado. Ainda que esteja aqui, irmãos, no nosso coração, ele é um hóspede indesejado. Eu não me sento com ele para festejar a sua presença. Muito pelo contrário, eu lamento e choro pela presença dele e clamo pela sua ausência. Sai de mim, sai de mim. A marca do crente não é viver no pecado, e isso por causa da união com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quer comentar aqui. Porque o argumento dele é: como viveremos para o pecado, nós para ele morremos. Um homem que não tem paixão por aquele que é em si mesmo toda pureza, irmãos, Cristo não terá paixão pela pureza. Antes, a pureza será odiosa, desprezível, algo a ser evitado. Procurarão em todo tipo de categorização para tornar a pureza e a santidade algo ridículo e digno de ser rejeitado. E aqui, irmãos, no nosso dia isso é pródigo, isso não é novo. Isso não é novo. Os nossos pais presbiterianos no século XVI e XVII receberam o apelidinho puritanos. E quem foi que apelidou esses? Exatamente os imorais que queriam continuar a nossa imoralidade e diziam: vocês querem demais a pureza. E hoje continua acontecendo a mesma coisa. Aqueles que odeiam a pureza acusam o outro de neopuritano, fariseus, fundamentalistas. É claro, irmãos, é claro que realmente existe um farisaísmo, um fundamentalismo teológico e prático. É claro que existem essas coisas. Mas o ponto do argumento que eu estou colocando aqui é que muitos usam tais taxações para esconderem a sua impiedade. Eles usam tais termos para mostrar assim: veja como isso é ruim, então o meu estilo de vida pecaminoso é bom. É bom. Porque isso é fundamentalismo. A pergunta então, irmãos, já que o apóstolo Paulo argumenta em favor da nossa santidade a partir da morte, é: como é que nós morremos? Ele fala: nós morremos para o pecado. A pergunta é: como é que nós morremos para o pecado? A resposta: quando Cristo morreu. Nós morremos para o pecado quando Cristo morreu. E como é que foi feito isso? Como é que eu morri quando Cristo morreu? Se foi Cristo que estava na cruz, se foi Cristo que morreu lá? E o apóstolo Paulo responde: por causa da nossa união com Cristo. Por causa da nossa união com Cristo. Paulo quer mostrar, irmãos, que a razão desse grito dele, de maneira nenhuma, é a união do crente com Cristo, primeiro na sua morte. A morte de Cristo, irmãos, não é simplesmente um simbolismo. Eu já alertei aos irmãos várias vezes sobre isso. A morte de Cristo não é simplesmente algo para nos causar comoção. A morte de Cristo tem um significado real na nossa vida, irmãos. Ela aconteceu no passado e tem efeitos reais em nossa vida. Isso é fundamental para a nossa fé, irmão. Nós olharmos para a morte de Cristo não como um simbolismo ou algo que nos comove para nós nos lembrarmos sempre no período da Páscoa. Mas tem um significado real e profundo na nossa vida hoje, dia 25 de agosto de 2019, e terá amanhã, 26 de agosto de 2019. Hoje, irmãos, Paulo repete, queridos, 5 vezes nesses versículos que nós estamos mortos com Ele. 5 vezes Paulo repete: nós estamos mortos com Ele. E ao nos unirmos com Ele, irmãos, a sua morte torna-se nossa morte. A sua morte torna-se nossa morte. Então, queridos, Paulo passa a um argumento, ou melhor, uma ilustração, a ilustração do batismo. Ele mostra que uma das realidades para a qual o batismo aponta, e que ele dá a entender que todos os crentes sabiam disso, que os crentes de Roma sabiam disso, é a morte. Uma das realidades para a qual o batismo aponta é a morte, para a nossa união com Cristo em sua morte. É pelo batismo, o apóstolo Paulo diz, que é a declaração da união do crente com Cristo. Veja, por favor, o versículo 3. Ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja, ele faz uma pergunta retórica como que pressupondo: vocês ignoram isso? Vocês sabem que um dos significados do batismo, que ele aponta para esse fato, que vocês foram batizados na morte de Cristo. Na morte de Cristo. Ou seja, irmãos,
pela fé os crentes são feitos um com Cristo. É o que Paulo vem argumentando até aqui. Eles se tornam membros do seu corpo pela fé. Só que esta união é representada emblematicamente pelo batismo. E aqui, irmãos, eu preciso esclarecer duas coisas. Primeiro, é uma visão equivocada dos batistas nesse ponto e uma visão equivocada dos romanistas. Porque quando a gente fala, e aqui eu quero um ponto a questão dos romanistas, porque quando Paulo fala, nós somos unidos na sua morte no batismo, então muitos pensam que é o batismo que tem esse poder sacramental em si mesmo, de unir as pessoas a Cristo. Então não importa se você tem fé ou não tem fé, não importa o que for, se você recebe o batismo, você então recebe o significado dele, o efeito dele. E aqui você tem um erro, por exemplo, dos batistas, a visão batista desse versículo, que é interessante que eles usam esse texto, exatamente esse texto, para fundamentar a sua explicação do batismo por imersão, ao ponto que desconsideram totalmente o batismo por aspersão. E o engraçado, irmãos, é que se um presbiteriano se torna batista ou vai congregar numa igreja batista, ele não pode ser membro e participar da ceia se ele não passar pelo batismo por imersão. O contrário não acontece. Tem visto que, sim, nós defendemos e concordamos que a aspersão é o melhor meio de batismo, mas é um meio que o Senhor ordena, mas isso não invalida o batismo por imersão. Foi feito com água, em nome do Pai e do Espírito Santo, por um ministro genuinamente evangélico, então é batismo. Entretanto, irmãos, essa interpretação de atrelar esse texto ao batismo por imersão é muitíssimo errada por diversas outras razões. Uma delas, a partir desse texto, é que o texto não está tratando de forma de batismo, mas está tratando de um dos significados do batismo. O batismo apresenta diversos significados da realidade espiritual. Um deles, por exemplo, é o lavar do Espírito Santo. E o lavar do Espírito Santo traz a imagem de uma água sendo derramada sobre a pessoa e não dele sendo mergulhado na água. Diversos significados, irmãos, o batismo ele está atrelado. E aqui Paulo está argumentando a partir de um deles, ou seja, a morte. Vocês morreram com Cristo. Tal qual Cristo falou em Marcos capítulo 10. Vocês podem beber o batismo com o qual eu estou para ser batizado? Ele estava se referindo ao quê? A sua morte. O batismo com o qual eu serei batizado é a minha morte. E os discípulos respondem, sim Senhor, nós estamos prontos para receber esse batismo. Ele fala, vocês de fato receberam esse batismo. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir, somente o Pai. Então nessa estrutura, irmãos, nós temos a imagem do simbolismo do batismo aqui que o apóstolo Paulo está falando, e não necessariamente a forma do batismo. Mas ainda o outro engano que eu destaquei é a visão sacramentalista romanista, o qual iguala a prática do sacramento com a realidade espiritual. Para eles, se você tem o sacramento, você tem a realidade espiritual. Entretanto, irmãos, os símbolos, os selos e símbolos do pacto, eles não têm poder em si mesmos, eles apontam para uma realidade espiritual. Sendo eles algo externo, eles apontam para algo interno. Sendo eles algo físico, eles apontam para a realidade espiritual. Então, essa estrutura é a estrutura do pacto. Atrelar o usufruto do sacramento com necessariamente ter o significado do sacramento é um grande erro. Judas participou da ceia, mas ele não era crente. O ladrão na cruz, ele não participou do batismo e nem da ceia, mas recebeu a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Para nos mostrar que sim, irmãos, a salvação não está atrelada aos sacramentos, embora seja fundamental que nós o pratiquemos e nós o exerçamos. John Stott, queridos, ele faz um comentário interessante que eu queria passar para os irmãos, quando ele diz: o batismo não garante por si mesmo aquilo que ele significa. Na verdade, o Novo Testamento fala no batismo em termos de lavar os nossos pecados, Atos 22:16, revestir-nos de Cristo, Gálatas 3:27, e até mesmo de sermos salvos pelo batismo, 1 Pedro 3:21. Mas estes são exemplos de uma figura de linguagem dinâmica que atribui ao sinal visível a bênção da realidade pactual. Assim, a união com Cristo pela fé é invisivelmente afetada ou efetivada pelo Espírito Santo e visivelmente significada e selada pelo batismo. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos, é: vocês foram batizados.
E é para essa realidade que o batismo aponta. Vocês estão mortos em Cristo. Vocês vão continuar vivendo desconsiderando isso? É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar, irmãos. Nós morremos com Cristo e por isso corremos para a nossa relação com o pecado. O salário do pecado, irmãos, é a morte. Mas também quem morre não está mais sujeito ao pecado. Veja, por favor, versículo 4. Pois somos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora veja o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. E o 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, porque a morte já não tem domínio sobre ele. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando, se nós morremos com Cristo, então duas implicações tem para nós. Primeiro, nós não podemos mais viver para o pecado, porque o pecado é feito na carne, é feito no corpo que está vivo. Quando você morre, você está justificado do pecado, ou seja, você pagou o seu débito contra o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Você está morto, não há mais relação contra o pecado. Na eternidade, irmãos, os homens vão passar a eternidade em pecado, porque eles estarão no corpo. Mas o que o apóstolo Paulo está argumentando aqui é, morreu, não há mais essa relação. E ainda, ele nos mostra que Cristo, a morte, ela podia atingir o corpo que estava vivo. Mas quando Cristo morreu, a morte não atinge mais o seu corpo. Quando ele vence a morte não tem mais poder sobre o seu corpo depois da ressurreição. Ou seja, este é um argumento, irmãos, derivado da natureza inerente ou efeito da morte. Se a morte destrói todas as ações da vida, então nós, que já morremos para o pecado, devemos cessar com aquelas ações que o pecado exerce durante a trajetória de nossa existência. O termo justificados, então, aqui significa libertados do pecado. Libertados do pecado. Morremos. Acabou a nossa relação com o pecado. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo, irmãos. O que é que isso tem a ver conosco, queridos? O que é que isso tem a ver com o povo de Deus? Primeiro, nós precisamos ter uma visão certa das coisas no tocante à santidade, queridos. Um grupo surgiu no Brasil e dentro de outros países eles já existem, que defendem a heresia que nós mencionamos um dia desse na reunião de oração do somos perfeitos, ou então podemos chegar à perfeição aqui e agora. Eles fazem uma grande confusão, irmãos, entre a Escritura nos declarar a nossa santidade em termos de posição em Cristo, a nossa santidade em termos de progresso, a santificação, e a santidade em termos de glorificação, a santidade absoluta. Paulo não está falando aqui, irmãos, a impossibilidade do crente pecar. Paulo está falando sobre a incoerência moral do crente viver entregue ao pecado. Viver entregue ao pecado. Se houvesse impossibilidade, irmãos, de pecar, por que haveria mandamentos no Novo Testamento? Ou ainda, não haveria o capítulo 7 de Romanos, quando Paulo fala que ele ama a lei do Senhor, mas em seus membros ele vê o pecado atuando. Ou ainda, não haveria 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Porque o pecado ainda é uma realidade do crente. Por isso, irmão, primeira coisa para nós é, tenhamos uma fé correta acerca desse ponto. Ele ainda habita em nós, mas ele não nos domina. Nós não devemos ter uma relação de vida para com ele. Não é que nós somos perfeitos aqui, nós ansiamos ardentemente a perfeição absoluta. Embora nós sejamos santos, porque nós estamos em Cristo, nós ainda não somos santos, porque nós ainda não estamos glorificados. E essa a luta do crente, essa é a dicotomia em que o crente caminha. Já sou santo por causa de Cristo, e ele me chama então à santificação, a um progresso contínuo. Mas crente, se você se rende a viver em um só pecado deliberadamente e tem amplo prazer e tranquilidade nisso, cuidado, irmão. Bem pode ser que você não seja uma alma regenerada, conforme diz Lewis Bailey, embora tenha sido reformado pessoalmente em vários pontos externos, mas ainda há muitos males na sua alma. Irmãos, o tempo todo a ênfase da Escritura é a nossa salvação depende de Cristo.
e nós colocarmos a nossa fé em Cristo. Isso é suficiente. Mas o tempo todo a Escritura também alerta: cuidado com aqueles que se enganam com uma falsa conversão. Aqueles que amam o pecado, mas abrem a boca para dizer: eu amo a Cristo. Quando o seu coração, na verdade, ama se deitar e rolar com o pecado. Para um não cristão, viver no pecado é da sua natureza. Mas um cristão viver no pecado é contrário à sua nova natureza. Ou seja, irmãos, diante dessa realidade, se o pecado está vivo, se o pecado continua tendo amplo poder sobre nós, queridos, é porque nós temos alimentado ele. Isso nos humilha, irmãos. Estamos falando, nós já estamos mortos para o pecado. E se nós ainda continuamos tendo uma relação de vida para com ele, é porque nós estamos alimentando essa relação, irmãos. Porque nós não queremos deixar que morramos para o pecado. Nós amamos aquele pecado como a nossa comida favorita. Nós amamos aquele pecado como um pet, como um bichinho de pelúcia que eu quero estar comigo o tempo todo. Irmãos, o Senhor está nos mostrando a realidade que nós já estamos mortos para o pecado e não devemos viver para ele. Por isso, queridos, a pergunta que deve ser feita nesse ponto é: você está vivo para o pecado ou morto para o pecado? Você está vivo para o pecado ou morto? Perceba, eu acabei de falar, essa relação está na união do crente com Cristo, mas o vivo para o pecado, irmãos, inevitavelmente dá alguns sinais. Quais são os sinais que um homem que está vivo para o pecado ele dá? Perceba. Alguns raciocínios como: posso pecar mais uma vezinha, não tem problema. Eu posso pecar mais uma vezinha, não tem problema. Ou ainda, amanhã eu abandono esse pecado. Ou ainda, amanhã eu mudo. Ou ainda, achar o pecado bom o suficiente para ser abandonado. Ou a raiva contra os pregadores que expõem o pecado. Ou ainda, conforme Santo Agostinho certa vez falou antes da sua conversão, ele sabia que a santidade era requerida na palavra de Deus, mas ele orava assim: Senhor, dá-me pureza, mas ainda não. Dá-me pureza, mas ainda não. Esses são sinais, irmãos, de que alguém está vivo para o pecado. A insistente demora em mudar. A insistente demora em abandonar o pecado. A raiva contra os pregadores, ou até mesmo contra a própria palavra de Deus que acusa o pecado. E essa oração sim, Senhor, eu sei que é ruim, mas deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. São sinais, irmão, de alerta. Isso deve servir de alerta para os auto-enganados, que acham que são convertidos quando não são. Mas para os crentes fracos, ou seja, que são convertidos, mas pensam que não são, isso deve servir de temor. E temor não para sucumbir, mas temor que conduz a buscar mais ainda a Cristo, para alicerçar a sua fé e clamar por forças para a santificação. Senhor, socorre-me, tira-me desse lamaçal do pecado, qualquer que seja o pecado, irmãos. Ou ainda, possa ser que há pessoas que não creem em Cristo e que pensam tripudiando o Evangelho. Eu posso viver para o pecado a vida toda e na última hora me converter e está tudo resolvido, não é isso? Não. Quem pensa assim não conhece nada do Evangelho. O apóstolo Paulo está querendo dizer exatamente o contrário disso. A graça leva à santificação. E aqui, irmãos, nós chegamos na segunda realidade que o apóstolo Paulo nos traz: o viver para Deus em Cristo. Se o primeiro ponto, o primeiro argumento que o apóstolo Paulo nos deu é: nós estamos mortos com Cristo e por isso nós estamos mortos para o pecado, e aqui tem um caráter negativo, nós não estamos vivos para o pecado, negativamente. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar o segundo aspecto, a segunda realidade. Nós não apenas estamos mortos para o pecado, nós estamos vivos para Deus. Não é simplesmente deixar de fazer o pecado, mas é fazer a santidade, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mortos com Cristo e agora ressuscitados com Cristo. Esse é o argumento que o apóstolo Paulo vai falar aqui, irmãos. Ora, versículo 5: porque se fomos unidos com Ele
na semelhança da sua morte, perceba, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se quando nós morremos, Paulo está falando, eu estou falando que nós morremos com Cristo, você acha que ele ficou na sepultura quando Cristo ressuscitou? Não! Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, irmãos. Nós estamos vivos, ressuscitados por causa de Cristo. O cabeça ressuscitou, a igreja, que é o seu corpo, também está ressurreta com Cristo. A ressurreição, irmãos, afeta a nossa vida de maneira profunda. Veja o versículo 4. Por que ele ressuscitou? Paulo fala, finalzinho do versículo 4. Foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque Cristo ressuscitou, nós devemos andar em novidade de vida. Para que Cristo ressuscitou? Para que andássemos em novidade de vida. É por isso, irmãos, que é irracional o tipo de mentalidade que a salvação que eu tenho eu não posso perder, né? O Senhor falou, é salvo para sempre, né? Então vamos ver para quando? Não! A Escritura o tempo todo fala, é exatamente o contrário, porque eu sou salvo, porque eu fui alvo da graça de Deus, é que eu tenho de viver em novidade de vida. É requerido isso. A graça não esvazia a obediência, muito pelo contrário, a graça torna possível a verdadeira obediência. O homem que tenta obedecer à lei longe da graça se torna um legalista, se coloca no pacto de obras. Mas o homem que tenta obedecer à lei pela graça, pela obra de Cristo, ele está no pacto da graça, unido a Cristo. Se ele morreu, irmãos, ou melhor, o fato histórico da ressurreição de Cristo afeta a nossa vida hoje. Aqueles que imaginam que Cristo nos comunica a justificação gratuita, sem nos comunicar a santificação, a novidade de vida, eles dilaceram vergonhosamente a obra de Cristo e o próprio Cristo. Cristo ele não faz as coisas pela metade, irmãos. Ele nos justificou e não falou, completa o resto. Não, ele nos justificou e pela mesma razão que nos justificou, que é a união com ele, pela fé, nós também somos santificados. Somos santificados. Se ele morreu para o pecado, irmãos, e também nós, e ressuscitou para Deus, o que ele fala no versículo 10, por favor, veja comigo. Pois quando até morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, quando nós morremos para o pecado, mas quando nós somos ressuscitados, nós agora somos ressuscitados para Deus. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Antes de Cristo, a relação é exatamente contrária. Mortos para Deus, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas agora, nós estamos vivos para Deus, quando nós estávamos vivos para o pecado. Por isso, irmãos, a conclusão do apóstolo Paulo do segundo argumento, ou da segunda realidade, é essa. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ora, irmãos, se viver para o pecado é tudo aquilo que nós vimos no início, que eu expliquei no início, então viver para Deus é ter a vida voltada para o Senhor e a tudo que lhe é agradável. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, eu preciso sempre fazer essa observação. Não é simplesmente fazer as coisas na igreja, é também, em todas as áreas da nossa vida, o reino de Cristo ser proclamado. No meu trabalho, no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento com os meus filhos, tudo buscando o reino de Deus e a sua justiça. É também, irmãos, amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. É ter por marca constante a santificação progressiva. Mesmo que ainda haja tropeços e quedas, a santificação vai ser a marca. É ter uma consciência constantemente inquieta com o pecado. O menor que seja, irmãos. Ainda que os homens não vejam, ainda que não seja aquele pecado escandaloso que choca todo mundo, mas o crente não quer ter relacionamento com o pecado. Quer seja uma mentira que ninguém viu, quer seja um roubo que ninguém viu, quer seja um orgulho que está lá que ninguém vê, quer seja a pornografia, quer seja o adultério, quer seja o assassinato, quer seja qualquer pecado, a consciência não fica tranquila com ele ali. A
mas quer se ver longe do pecado. É detestá-lo, é repudiá-lo. O nosso passado, irmãos, é morte com Cristo. O nosso presente é vida com Cristo. Já experimentamos, irmãos, hoje os poderes da ressurreição. Nós ansiamos o dia em que nós ouviremos a trombeta e as sepulturas se abrirão e os mortos ressuscitarão. Nós ansiamos, mas sabe o que o Senhor está falando para o seu povo? Vocês já experimentam as glórias da ressurreição. Irmãos, sabe o que é isso? Você está percebendo que o apóstolo Paulo está usando? Essa é a base do argumento da santificação. A santificação não é somente, irmãos, você precisa conhecer a lei e saber os meandros dela. Envolve conhecer a lei. O meu povo perece por falta de conhecimento, é o que o Senhor fala. Mas não é simplesmente conhecer a lei e os seus meandros. Senão, que diferença há entre um cristão e um mestre da lei judeu? Antes, é conhecer a lei e vivê-la no poder do Espírito Santo. E vivê-la por causa da obra de Cristo. Essa é a glória da obra de Cristo, irmãos, em nós, pela união mística. Assim, queridos, o que ainda esse segundo ponto nos traz para a nossa vida? Veja o versículo 11. Uma palavrinha importantíssima e fundamental para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Assim também vós considerai-vos mortos. Considerai-vos mortos. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos. O tempo todo ele está falando: vocês estão mortos. Vocês já foram unidos com Cristo na sua morte. E vocês já foram unidos com Cristo na sua ressurreição. Para que? Não. Ele fala: considerai-vos assim. Considerar, irmãos, a Escritura alerta sobre considerar, porque é possível nós sermos e não vivermos em consideração ao que somos. Considerar, irmãos, é tomar posse verdadeiramente, é meditar, é crer nessa doutrina. Essa é a nossa identidade, irmãos, em Cristo, mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo. Alguém que morreu em Cristo não pode achar que o seu ponto principal é estar de bem consigo mesmo. Não é estar de bem consigo mesmo, é estar de bem com Cristo. É assim que nós estamos bem conosco mesmo. Alguém que está morto em Cristo, a sua identidade não é definida por aquilo que ele disse que ele é, por aquilo que o mundo diz que ele é, nem por aquilo que o seu passado disse que ele foi, mas aquilo que ele é em Cristo. Você morreu, querido, na sexta-feira da paixão e ressuscitou no domingo, no dia do Senhor. E é por isso que todo domingo, todo dia do Senhor, o teu Deus te chama para que você seja lembrado dessas verdades, para que você considere essas verdades. Você deve considerar a sua morte e a sua ressurreição. Na luta contra o pecado, irmãos, entendermos a nossa identidade, como eu falava há pouco, é fundamental. E a nossa identidade está em Cristo. Os coaches não te falarão isso. A psicologia humanista também não te falará isso. Nem horóscopos te falarão isso. Muito menos você definirá isso. E nem o seu passado define isso. A sua identidade, quem diz é o Evangelho. E você está em Cristo. Esse é o poder para a mudança na nossa vida, irmãos. Não é afirmações de autoajuda. É Cristo. Você não se define por aquilo que você foi. Eis isso, eis aquilo. Sim, Paulo fala: um dia fostes assim, mas agora vós sois nova criatura em Cristo. É Cristo, irmãos, que define a nossa identidade. E isso é fundamental para a nossa luta contra o pecado. Apenas o Evangelho nos apresenta a identidade. E o tempo todo ela nos alerta para considerarmos isso. Isso é fundamental para a nossa caminhada, irmãos. Essa consideração, queridos, deve nos levar à ação. É o que nós veremos do versículo 12 ao 14 em diante. Ou seja, porque nós consideramos, nós oferecemos os nossos corpos a Deus em obediência ao Senhor. Não para simplesmente na consideração: eita, que legal, eu estou unido a Cristo. Não para aqui, irmãos. Continua no processo de entrega ativa. Os irmãos percebem que constantemente eu alerto contra o perigo de nós tentarmos lutar
lutar contra o pecado confiando no nosso braço forte. Porque em tal luta, o fracasso é certo, se nós lutarmos dessa forma. Mas essa luta, irmãos, o tempo todo do culto alertado, tem que ser travada confiando em Cristo. Agora perceba, confiar, depender, estar unido a Cristo, receber da obra dele forças para obedecer, não anula a luta. Muito pelo contrário. A ordem é, parem de lutar. Não, a ordem é, lutemos certo. Lutemos da maneira certa. O indivíduo que se vê assediado pelo pecado e cruza os braços com uma ideia equivocada, eu vou esperar em Cristo, comete um profundo erro moral, irmãos. Eu digo a vocês, isso aqui é extremamente possível. Nos meus primeiros anos de conversão, era assim que eu agia. Eu dizia, eu vou esperar em Cristo, e não movia uma palha na luta contra o pecado. Devemos ativamente, irmãos, oferecer os nossos membros à lei, como nós veremos hoje à noite. Mas antes, vem a realidade da união com Cristo. Primeiro nós consideramos isso, e depois nós nos lançamos ao oferecimento e à luta contra o pecado. Sem isso, irmãos, não há santificação. Irmãos, Paulo caminhou da doutrina da justificação para a santificação, da justiça imputada ao crente à justiça vivida e praticada pelo crente. Nós vimos que o alicerce da justificação e da santificação é a união do crente com Cristo e a sua nova identidade em Cristo. Quanto mais entendermos a graça e a experimentarmos, mais desprezaremos o pecado. Só faz a pergunta do versículo 1 quem não entendeu a graça. Qual foi a pergunta do versículo 1? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Só faz essa pergunta quem não entendeu a graça. Por isso, irmãos, aquilo que nós falamos no início, que nos angustia quando nós perdemos entes queridos, nós morremos e sabemos que nós não mais conseguiremos falar com Ele e abraçar com Ele. Isso nos angustia. Mas agora essa realidade, Paulo está falando, tem que nos trazer alegria. Nós morremos para o pecado, nós não vamos mais abraçá-lo, nós não vamos mais nos relacionar com Ele como nós estávamos vivos para o pecado. E isso graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar.